Paz do Senhor para todos. Eu sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo. E eu estive pregando hoje, para a glória do Senhor Jesus, em uma das congregações da minha igreja na cidade de Ital. Eu estou aqui em Cardoso Moreira, na minha casa, na casa do meu pai e da minha mãe. E estamos aí, para a glória do Senhor Jesus, e eu quero passar um pouquinho da pregação, de hoje para vocês. Esse aqui não é o estudo não, tá, gente, sobre Apocalipse. Quero até pedir desculpa, porque eu ainda não consegui a revista que está lá na casa do meu pastor. Eu tenho que ir lá buscar ela, que fala sobre Apocalipse, para nosso grande estudo. E a pregação dessa noite lá na congregação foi sobre Lucas capítulo 7, versículo 17. O texto diz, o filho da viúva de Naim. E ocorreu dele esta fama, por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Esse texto é muito forte, é uma palavra gloriosa, e eu quero que você preste bastante atenção, porque o texto aqui vai falar, que depois o Senhor Jesus ele foi com os discípulos dele e uma grande multidão seguia ele. E eles pararam, próximo à cidade de Naim, ficaram na porta ali da cidade, perto da porta. Inclusive, quando eu era mais novo, antes de me tornar pregador da palavra, eu achava que a viúva de Naim era o esposo dela. Na verdade, não, é uma cidade, O filho da viúva de Naim. Naim é o nome da cidade onde a viúva mora. E é onde o rapaz ele morreu, veio a falecer, um jovem. Não diz a idade dele, simplesmente ele era um mancebo, só isso, ou seja, jovem. E o Senhor Jesus estava sempre com uma grande multidão. Mas existe diferença entre grande multidão e discípulos. A grande multidão, ela sempre estava em torno do Senhor Jesus por causa dos milagres, por causa daquilo que ele poderia oferecer, e não por aquilo que ele é. Ele é o príncipe da paz, ele é o sol da justiça, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é tudo. Ele é rei, ele é senhor, ele é cordeiro santo de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o santo dos santos. Mas a grande multidão via os sinais que acontecia por onde o Senhor Jesus passava. Viam paralíticos andando, cego vendo, mudo falando. E muitos dos seus ensinamentos eram chocantes, eram tocantes para valer. E essa grande multidão sempre estava com ele, mas por causa dos sinais e não por aquilo que ele era. E ele continua sendo. Mas também os discípulos estavam com ele. Quem que você é? Você é a grande multidão que está com o Senhor Jesus por aquilo que ele pode te oferecer ou te dar ou fazer? Ou ele pode, ou você é um dos discípulos dele, que está seguindo ele por aquilo que ele é. Amém, meu amigo Lucas Araújo. Deus te abençoe, meu grande amigão, profeta do Senhor. Deus te abençoe, meu amigo. O que você é?
Você é grande multidão ou você é discípulo? Existe uma grande diferença. Tanto que quando o Senhor Jesus lá na frente, ele vai pregar sobre a missão dele, sobre a paixão dele, ele vai falar que cada um que deve seguir a ele tem que negar a si mesmo, tomar a cruz. Ele é abandonado por muitos. Ele é abandonado por muitos. Ainda outros ainda vão falar, poxa, mas que duro é esse sermão. E o Senhor Jesus diz, vocês também querem me deixar também? E se não me falha a memória, não sei qual dos discípulos agora eu não estou me lembrando. Mas chegou e disse, Mestre, Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? E os discípulos estavam ali, ó. A grande multidão, não há registro de nenhum deles que teve alguma morte ou o que aconteceu. Agora, os discípulos que na frente se tornaram apóstolos foram torturados até a morte, exceção de João, que morreu de velhice na ilha de Patmos, né? Ser discípulo do Senhor Jesus não é brincadeira não, gente. Não é essa brincadeira que está hoje em dia por aqui, não. Não é. Ser discípulo, por exemplo, os maetristas são seguidores de Maomé, adoradores de Alá. Os budistas são seguidores de Buda. Por aí você vê. E esses seguidores dessas religiões e desses deuses, eles obedecem rigorosamente às leis de suas religiões. Os seguidores de Maomé, por exemplo, destroem, né, explodem seus corpos e fazem outras pessoas também se ferirem. Por quê? Porque eles receberam a promessa de Maomé, de Alá, através de Maomé, que se eles se explodirem, se eles se suicidarem e matarem várias pessoas com eles, eles vão para o paraíso. Maomé prometeu isso a eles e eles obedecem. E o que eu, que sou seguidor de Cristo, sou cristão, e você, que se diz cristão também, tem feito para obedecer a Ele, para se tornar discípulo? Ou você vai continuar sendo grande multidão? Porque a grande multidão vai ficar aqui. A grande multidão que seguia Jesus estava gritando lá para Pilatos, crucifique Jesus, solte Barrabás, queremos Barrabás. E você e eu, Alá mantala baraché, vamos ser o quê? Grande multidão ou discípulos? Você é que escolhe. Os discípulos sofreram, foram torturados até a morte, mas alcançaram a salvação. Não estou dizendo aqui que é para você também morrer e ser torturado. Eu sou seguidor de Cristo, eu sou cristão. Não é isso. Não é isso. Pode acontecer? Pode. Se você, por exemplo, for um missionário em outros países onde eles não aceitam o Evangelho, pode acontecer sim, de você morrer, de você ser torturado. Mas você pode ficar aqui no Brasil e por enquanto continuar tudo bem. Porque por enquanto está tudo bem aqui, nós temos liberdade aqui. E junto com essa grande multidão, e juntamente com os discípulos, de repente veio uma outra grande multidão, né? E chegou perto da porta da cidade de Naim, né? Uma outra grande multidão. E essa outra grande multidão estava com a viúva que estava levando o único filho dela para ser sepultado. Já tinha enterrado o marido,
agora estava indo enterrar o filho, o único filho dela. O único. Ela não tinha mais filhos ou filhas. Não tinha. E ela era viúva. Para uma pessoa hoje em dia que tem 3, 4, 5 filhos, já é uma dor violenta perder um filho, mesmo sabendo que vai ficar com os outros 5, 3 ou 4 filhos. Imagina uma mulher viúva que está indo enterrar o único filho. Que dor que essa mulher estava sentindo aqui. E uma grande multidão estava com ela. Eu não sei vocês, mas eu, Felipe Ferraz, eu não consigo chegar para um parente, um amigo que perdeu alguém e tentar consolar. O máximo que eu consigo falar, olha, que Deus te console, meus sentimentos, Deus sabe todas as coisas. Eu só sei falar isso. E isso não é suficiente para amenizar uma dor de alguém que perdeu alguém. Não é. Nós não conseguimos. É difícil entender isso. E, né, essa mulher estava sofrendo muito. Com certeza, na grande multidão onde ela estava acompanhando ela, o cortejo fúnebre com ela, estava falando, olha, Deus te ajude, Deus te dê forças, tá? Mas isso não adianta. E estava indo. Mas essa grande multidão que estava com a viúva, com o cortejo fúnebre, estava indo enterrar o único filho dela, encontrou com a multidão que estava com o Senhor Jesus. Duas grandes multidões. Versículo 11, né, vai dizer, né? E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Primeira multidão. A segunda, e versículo 12 do capítulo 7 de Lucas. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Duas grandes multidões. Uma estava, né, indo para dar força, né, vamos dizer assim, né, a mulher, a viúva que estava indo enterrar o único filho. E a outra multidão estava com o Senhor Jesus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Messias, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que foi prometido, aquele que foi, né, prometido lá desde a queda do homem, da semente da mulher, eu vou usar um que vai esmagar a cabeça da serpente. E é ele. Halabarasai. É ele, o Rei da Glória. E o Senhor Jesus, ele viu a viúva indo levar o único filho para ser enterrado. Ele viu, conforme ele está vendo você aí agora, nesse quarto escuro, com depressão, com síndrome do pânico, pensando em se suicidar, pensando nos problemas do amanhã, tudo que você vai enfrentar ainda, pensando no seu casamento, na sua vida espiritual, pensando em tanta coisa. Ele está vendo você. Você pensa que ele não está vendo? Ele está. Ele está. Como que você garante isso, Felipe? Que ele está me vendo? Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo. E ele é Deus, e ele é Filho de Deus. Ressuscitou e foi ascendido aos céus. Está lá ao lado do trono do Deus Pai, Criador do céu e da terra. E de lá, ele está contemplando tudo. Ou vocês acham que ele está lá de braço cruzado, esqueceu de todo mundo? Não.
Tudo isso que está acontecendo no mundo, as tragédias, corrupção, né? Mortes, isso tudo, gente, é a Bíblia se cumprindo. Ele disse que isso tudo ia acontecer. Ele disse, através dos profetas e através, né, do princípio das dores, do sermão, ele deixou bem claro que isso tudo iria acontecer antes dele voltar para buscar a igreja. Eu creio que nós já estamos no princípio das dores, eu creio. E as duas multidões se encontraram uma com a outra. A multidão da tristeza, a multidão fúnebre, a multidão da morte e a multidão da alegria, do milagre, da salvação, da solução dos problemas, do Rei da Glória, que é o Senhor Jesus. Elas se encontraram. E o Senhor Jesus viu. E ele moveu-se de íntima compaixão. É o que está faltando hoje em dia. É o que está faltando hoje em dia. Íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? É você ou eu, né? Você se colocar no lugar do outro. Poxa, o que vai acontecer com o meu próximo, com a pessoa, se eu fizer fofoca dele? O que ele vai sentir? O que ele vai sentir se eu ficar falando mal dele para todo mundo, ou perseguindo? O que vai acontecer? Poxa, ele caiu, ele adulterou. Mas e amanhã se eu cair? Se eu comprar coisa na rua e não pagar, ficar com o nome sujo? As pessoas vão falar de mim também. Porque hoje eu estou falando de alguém. Amanhã alguém vai falar mal de mim. Isso é íntima compaixão. É eu me ver na queda do outro e ter compaixão. Poxa, é um ser humano conforme eu também. Eu não sou santo. Eu não sou santo. É o que o Senhor Jesus fez. Íntima compaixão. E está faltando hoje. Hoje, se alguém cair, a religiosidade da nossa época, sem misericórdia nenhuma, corta e joga fora, com medo de sujar a igreja ou a religião do qual fazemos parte. Infelizmente. Em vez de cuidar, não, vem cá, meu irmão, você caiu, mas fica firme, tá? Fica sentadinho no banco. Você vai ter um momento aí, né, que você vai ficar um pouquinho no banco, mas fica firme, tá bom? Eu vou sentar ao seu lado no culto. Eu vou te ajudar no culto. A gente vai sentar juntos. Até que a pessoa seja restaurada e não pratique mais aquilo que praticou. Mas não. A gente fica preocupado, né, de sujar, né, o nome da igreja, né, para os outros de fora ficar falando, olha lá, eles apoiaram o adúltero, a adúltera, o ladrão, o maconheiro, olha lá. Fica preocupado, né, com a religião, né. É triste isso, gente. Está faltando íntima compaixão. E isso o Senhor Jesus tinha de sobra. Que ele era íntimo amor, ele era íntegro, 1000%, 100% amor, fluía a vida dele, amor, cura, milagre. O Senhor Jesus não suportava ver ninguém passando injustiça, fome, tristeza, angústia ou enfermidade. Ele resolvia alguns na hora, outros ele testava, provava a fé. E ele disse para ela, não chores. E o Senhor Jesus Cristo, ele está falando para você e para mim, não chores.
Eu sou fiel, eu sou justo, eu sou Deus e vou resolver o seu problema. Vou te socorrer. Vou libertar seu marido, vou libertar sua mulher. Você e sua casa, seu filho, sua filha, você e sua casa vão me servir. Ele está falando com alguém aí. Você acha que não tem mais jeito? Que o jeito é pegar uma arma e atirar ou pular de cima da ponte ou de um prédio? Não, tem jeito sim. Não chores. E ele prometeu que naquele dia lá no céu, na entrada do céu, ele vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima, toda. Então vale a pena sofrer aqui um pouquinho. E ele tocou no esquife, né? Esquife, né? A pessoa quando morre, né? Lá no judaísmo, né? É chamado de esquife. Talvez aqui também, né? Não tenho certeza. E os que levavam o defunto pararam na mesma hora. Quando o Senhor Jesus chega, tudo tem que parar. Quando o Senhor Jesus chega para resolver alguma coisa, ele chega com tudo. E ele faz com que a situação paralise na mesma hora. Ele acalmou o mar. Ele multiplicou o peixe em pão. Ele chega, ele resolve, ele cura, ele liberta, ele faz tudo. E ele para céu e terra. Conforme aconteceu com Josué também, o sol e a lua pararam para resolver o problema de Josué e o povo de Israel serem vitoriosos. E ele está parando situações da sua vida para resolver o seu problema. E ele vai mandar outra palavra, ó. Levanta-te. Para de ficar prostrado aí. Para de ficar andando com a multidão fúnebre, com a multidão da morte, com a multidão que só fala no seu ouvido que você não vai vencer, que não adianta, você não vai ser feliz. Você nunca vai cantar na igreja, não adianta ensaiar playback, não adianta que você nunca vai pregar, você não sabe a sua voz. Eu tenho um amigo meu do Facebook que ele tem problema de saúde e ele tem uma voz, segundo ele diz, né? A voz dele, muitas pessoas não gostam de ouvir ele pregar por causa disso. Teve até uma pessoa, né? Uma dessas pessoas que anda nessas grandes multidões da morte fúnebre, chegaram para ele e falaram que é melhor ouvir não sei o que do que ouvir ele pregar. Ele ficou quase depressivo. Graças a Deus ele me escutou. Eu ajudei ele a se levantar novamente. E ele voltou a pregar. Levanta-te. Ele está dizendo para você se levantar. Mortifique, né, seus desejos carnais, mas levanta-te. Ele quer você de pé. Ele quer que você caminhe. Porque quando você se levantar, o milagre vai acontecer. A bênção vai correr atrás de você. Quando você chegar no lugar para resolver o problema, já vai estar resolvido. A glória de Deus vai descer sobre sua vida. Mas para isso você tem que ouvir a voz dele. Levantar em nome de Jesus. E o defunto assentou-se e começou a falar. E o Senhor Jesus entregou ele à sua mãe, a viúva da cidade de Naim. Olha que milagre glorioso. E todos, né, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O milagre que vai acontecer na sua vida vai ser tão glorioso que Deus vai fazer com que as pessoas venham te respeitar, venham ter temor de Deus através da sua vida. As pessoas vão ver você passar e falar: ah lá, um servo de Deus, ó.
Eu tenho o maior respeito por ele, por ela. Uma serva de Deus está passando ali agora. Deus vai fazer isso com você. Um grande temor. E, para encerrar, o versículo que nós lemos no início, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O que vai acontecer na sua vida, talvez nessa noite, talvez daqui a uma semana, talvez daqui a algum mês, eu não sei, alguns meses, alguns anos, vai ser um milagre glorioso que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e você vai poder testemunhar, vai percorrer toda a terra, Brasil, norte, sul, leste, oeste, tudo vão ouvir falar do teu milagre. Deus vai soprar na Turquia, Japão, Indonésia, não sei. Só sei que vai acontecer esse grande milagre na sua vida. Aleluias, oh glórias. E o Senhor Jesus vai ficar conhecido através do seu milagre. Um grande livramento, quem sabe Deus vai te dar um grande livramento. A porta que você está esperando vai se abrir. A oportunidade de você pregar em alguma igreja ou na sua igreja, um louvor, você que ensaia, playback, não desista, continue ensaiando. Deus vai abençoar. O nome dele vai ser glorificado através de você. A fama dele, toda a Judéia e toda a terra circunvizinha ficou sabendo deste grande milagre do filho da viúva da cidade de Naim. E o que Deus fez com essa viúva, pode e vai fazer também na sua vida. Só depende de você. Para de andar com essa multidão que só sabe viver uma vida de pecado, que só sabe desobedecer a palavra, fica, entrando no mantinho, mas lá fora tá xingando o marido, tá batendo a mulher, tá se prostituindo, tá em adultério. Larga esse povo, sai fora deles. Esse povo está morto. Ande com a multidão que ande com Jesus, que ande com Ele. Aonde o Senhor Jesus estiver, ande. Mas saia de perto dessa multidão fúnebre, dessa multidão morta, que tem nome que vive, mas está morto. Cuidado. Obedeça a Ele. Levanta-te e caminhe com Ele. E o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia. Deus abençoe a todos. Creio que muito em breve estarei iniciando o estudo sobre Apocalipse, conforme eu prometi. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. E um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Muito obrigado, Lucas Araújo, meu grande amigo, tia Elizabeth, tia da minha mãe, Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.